Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e vamos para mais uma aulinha de resolução de exercícios. Aqui um novo exercício para a gente resolver. Então aqui a gente vê o seguinte, o exercício começa dizendo que uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a medida em metros de coluna d'água. Esse exercício já vai abordar um outro tema, que é aquele tema da pressão da coluna líquida, também chamada de pressão hidrostática. Se eu precisasse calcular a pressão devido à coluna líquida, pressão da coluna líquida, que você pode chamar também de pressão hidrostática, que eu vou colocar assim, pH, a gente sabe que é a massa específica, ou você pode colocar densidade, não tem problema nenhum. A gente lembra que massa específica e densidade, apesar de serem conceitos diferentes, quando o assunto é fluido, gases ou líquidos, substâncias que fluem, que escoam, densidade e massa específica vão coincidir. Certo, então aqui vai ser μ vezes G vezes o H. Perceba então que a formulinha da pressão da coluna líquida ou pressão hidrostática, ela depende da altura de coluna líquida. Quanto maior a altura da coluna líquida, maior será a pressão hidrostática. Mas a gente nem vai precisar usar essa formulinha nesse exercício. Basta a gente perceber que no enunciado ele segue falando assim: nessa casa residem 4 pessoas, cada uma delas toma um banho por dia com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Para entender essa parte, caberia fazer um desenho, um simples desenho, apenas para fazer uma ilustração. A coluna líquida tem essa medida, pela leitura que a gente fez, né? Então, essa altura H que é importante nessa história toda. Não precisaremos usar a formulinha, como eu bem falei, porque ele me disse que a ducha está instalada 6 metros abaixo do nível da lâmina de água que se mantém constante, que eu desenhei ali para você poder ver. Então, eu simplesmente venho no 6 metros de coluna d'água, jogo esse valor no gráfico e rebato do outro lado. Quando a gente fizer isso, a gente vai perceber o seguinte, que para 6 metros de uma coluna d'água, a gente tem uma vazão de 12 litros por minuto. Mas aí a gente tem um novo problema. O nosso novo problema agora é relacionar com essa vazão. Para relacionar com a vazão, você vai pegar essa unidade de medida que está aqui, ó, litro por minuto. Então, surgiu uma nova grandeza que eu não sei o que significa. Por exemplo, a grandeza vazão. Eu vou apelidar essa grandeza com a letra Z. E ele me disse que a vazão dessa ducha é de 12 litros por minuto. 12 na unidade litros por minuto. E aí que vem o grande truque, turma, porque muitas vezes a gente tem uma fórmula e analisando os parâmetros da fórmula, a gente descobre a unidade de medida. Então, às vezes a gente pode sair da fórmula e ir para a unidade de medida. Outras vezes a gente vai vir da unidade de medida para a dedução da fórmula. Como é que a gente vai fazer isso nesse caso? Você está vendo que a unidade é uma divisão. E a nossa dica, desde sempre, foi: se a unidade da grandeza que eu estou analisando é uma divisão, formulinha também é uma divisão. Então você vai olhar, litro é a unidade de qual grandeza física? Volume. Minuto. Minuto a gente sabe há muito tempo que é o intervalo de tempo. Então eu acabei de descobrir, nas entrelinhas do enunciado, esse conceito de vazão. Perfeito. Agora eu consigo terminar o exercício, porque a pergunta dele
dele é calcule o volume de água que essa ducha gastará ao final de um mês de 30 dias. Então, basta a gente isolar o volume nessa formulinha. E isolando o volume, você vai pegar a vazão e multiplicar pelo tempo que a ducha ficou ligada. A vazão a gente já sabe, vale 12 litros por minuto. Litros por minuto. E agora eu preciso do tempo que a ducha ficou ligada. Eu vou ver quantas pessoas tomavam banho nessa casa. Tá? Residem 4 pessoas. Cada uma toma um banho de 8 minutos por dia. E ele me perguntou ao final de um mês de 30 dias. Eu vou escrever assim, no singular mesmo. Por que eu estou fazendo a conta com a unidade de medida? Eu quero mostrar para você que a gente cancela dia com dia e nossa resposta aí vai estar em minutos. Portanto, o nosso intervalo de tempo que essa ducha ficou aberta vai ser, se você fizer 8 vezes 30, 3 vezes 8, 24, isso vai dar 240. 240 vezes 4. Se a gente multiplicar 240 por 4, isso vai dar um intervalo de tempo de 960 na unidade que sobrou, que é minuto. Então, acabei de descobrir o intervalo de tempo que essa ducha permaneceu aberta. Esse intervalo de tempo, eu volto na minha resolução anterior e escrevo 960 na unidade minuto. Então, aqui mesma coisa, consigo cancelar minuto, sobrou apenas litro, que é justamente o que a gente precisa calcular. Significa, então, que o volume de água consumido nesse mês, 960 vezes 12. 960 vezes 12 vai dar 11.520 litros. Aí, mais um exercício de base para nossa conta. Não é difícil, mas tem um truque novo, que é você saber ler o texto e, através das entrelinhas da unidade de medida, você buscar a formulinha. Então, alternativa I, alternativa C.